navegantes, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Pode Acreditar, o seu podcast audiovisual, que é do canal 23 da Lignet, também no YouTube, Rede Interativa, e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Pode Acreditar Podcast. Nós estamos começando mais um podcast do seu encontro de todas as quintas-feiras. Antes de eu apresentar o convidado de hoje, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Você já tem acompanhado aí que nós estamos tomando água. A minha aqui é uma água com gás, aqui do Betinho é uma água natural, sem gás. E é da E Demais Festas. É só você entrar no Instagram, mandar um direct que o Eduardo faz as canecas. E também brindes para os dias das mães, dos pais. De que você quiser fazer festas lá. E brindes o Eduardo faz para vocês. Essa poltrona que nós estamos sentados aqui, vocês não fazem ideia de como elas chegaram aqui no estúdio. Aquela cor bonita, mas o meu amigo Flaviano, da Poderosa Service, eles fizeram a higienização e a limpeza, a sanitização do nosso estúdio e também dessa poltrona, que ela ficou aqui branquinha para que nós possamos dar o maior conforto para os nossos convidados. Nós estamos chegando no inverno. E você que quer agasalhar o seu filho, é só você ir lá no Instagram da @TiaAmandaBabyKids. Os melhores casacos infantis é com a Tia Amanda Baby Kids. É só você ir lá e já você fazer o seu pedido e comprar, é claro, de preferência à vista. Né? Opa, melhor ainda. E também a nossa logomarca, a nossa divulgação é feita pela Porto Estúdio Digital. Um abraço ao meu amigo Vinícius Porto, que é o CEO da empresa, que cuida de toda a nossa parte de marketing e divulgação. Então, se você quiser fazer sua arte, é só vocês entrarem em contato com o Vinícius da Porto Estúdio. E o nosso patrocinador master é a Bethel Center, a melhor livraria, vou dizer que é o melhor shopping gospel do Brasil. Entrega em todo local do Brasil. É só você entrar no site da Bethel e fazer sua compra. Bíblias, artigos, livros, som, iluminação, na Bethel Center tem. Já um abraço ao pastor Carlos Nascimento e toda a equipe da Bethel. Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a bordo. E aqui eu começo o meu bate-papo hoje com uma pessoa que ele é palestrante motivacional, técnico de segurança em trabalho, assistente social. Estou esquecendo alguma coisa? Calma que eu vou chegar lá ainda. Vereador da nossa capital pelo 3º mandato. Isso. E eu acho que o principal de tudo, servo de Cristo. Esse é o título maior. É o título maior, presbítero da Igreja Assembleia de Deus Missões. Betinho, obrigado. É uma honra te receber aqui no nosso Pode Acreditar. Sinta-se à vontade, a casa é sua. A jujuba é para comer, o amendoim é para comer, a água nós temos que secar esse galão aqui de água aqui até o nosso bate-papo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ângelo, né? E me sinto muito honrado por estar aqui. E com todo esse aparato aqui, pode acreditar que nós vamos comer tudo. Vai ter bastante, a conversa aqui vai ser boa. Que legal, Betinho. Muito, muito obrigado mesmo. Bacana você estar aqui com a gente. E aí também, nas fotos e na filmagem, nós temos o Cadmiel e o Gil. E o diretor do programa é o Todd. Dá um grito aí, Todd. É o Todd. É o cara que gosta do Todd. Ele não gosta de Nescau. Ah, tá. Ele gosta de Todd. Muito bom. Muito melhor. Vereador e meu amigo, como que está os trabalhos? Para a gente já começar esquentando aí, depois a gente vai entrando nos outros trabalhos, nos outros aí. Eu acho que alguns dias atrás você completou aí 100 dias de mandato, do 3º mandato, né? E assim, 10 anos, né? 6 anos já. 6 anos, desculpa. Eu estou profetizando, né? Mais 4. Então, mais 4. Tem muito o que fazer ainda? Muito, Ângelo. Embora, né, é bíblico, né, já não tem como dissociar uma coisa da outra, né, porque, como você bem disse, o título servo, ele sobressai, porque vereador a gente está, é uma condição, né, servo, não, é uma condição que nós temos que seguir aqui e continua na glória. Na glória. Uma vez servo, sempre servo. Mas, até por estar no 3º mandato, isso aumenta muito a nossa responsabilidade, e também agora, como relator da LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Então, isso demanda um trabalho um tanto que mais exaustivo, né? Mas, graças a Deus, a gente tem uma boa equipe também que nos dá esse suporte. Esses 100 dias de mandato aí tem sido
embora a pandemia, né, ela limitou um pouco a nossa atuação, mas nós apenas trabalhamos aquilo que dava para fazer de forma remota, e algumas outras a gente continuou o mesmo ritmo, né, visitando as obras nos bairros, muito feliz de ver a obra do Jardim Carioca, que é 5 anos, né, para construir a ponte na Avenida 7, que vai ligar direto ao polo industrial, um pedido muito antigo da comunidade, e estive agora essa semana lá, as obras estão em pleno vapor, acredito que nos próximos 90 dias já deve terminar. Só para você ter uma ideia, para quem mora ali no Nova Campo Grande, no Jardim Carioca, e trabalha no polo industrial, ele tem que dar a volta, leva-se 30, 40 minutos. Agora com a ponte, 5 minutinhos. Né? Então, ou seja, é comodidade, é segurança, né? Mais qualidade de vida, mais tempo, menos tempo de deslocação. Então, acho que esse é o objetivo. Né? A natureza pelo qual a população elege e ela quer ver os resultados. Né? E graças a Deus, nós, em algumas pautas, estamos conseguindo avançar. A cidade melhorou muito. Se você pegar uma radiografia do que era Campo Grande em 2016 e do Campo Grande, né, em 2021, é bem verdade que precisa melhorar muitas coisas ainda, mas tudo, né, é um planejamento. Né? E eu acredito que se continuarmos com essa sintonia boa entre o legislativo e o executivo, né, trabalhando realmente pelo bem coletivo, que esse é o objetivo, né? São poderes harmônicos, independentes, mas nós temos trabalhado sempre focando naquilo que é melhor para a cidade. E tem muito mais coisas boas por vir, Ângelo. Amém. Bom, nós começamos o nosso bate-papo, mas o senhor sabe que o apresentador desse podcast é um cara muito interesseiro, né? E eu quero saber se o senhor trouxe o meu presente inútil, que se o senhor não tiver com presente, o senhor pode já voltar para casa, porque aqui só começa a conversa com presente? Com presente inútil. Eu fiquei pensando, poxa, que presente inútil eu vou encontrar pro meu amigo, né? E aí eu vasculhando, porque eu mesmo tive o cuidado, né? Porque geralmente você pede para alguém, ela fala, não, esse eu vou sacanear esse cara. Eu vou fazer com muito prazer, né? Sacanear bem, tá até guardadinho no bolso aqui. Eu falei, eu acho que ele vai. Vê de longe pra você, vê de Maceió aqui pra você. Um abridorzinho aqui. Aí, mas tem uma mensagem muito bacana aqui também. Senhor é meu pastor, nada lhe faltará. O Senhor é nosso pastor. Eu falei, acho que pra aqui ele não vai usar isso aqui não. Então, Praia do Giga? Praia do Gunga. Maceió. Vou deixar aí pro nosso amigo decorar o ambiente. Legal. Aí. Obrigado, vereador. Por que palestrante motivacional? O que o Betinho tem de história para ser um palestrante motivacional? Como se diz, essa é uma longa história, Ângelo, mas é uma longa história que eu tenho muito orgulho, né? Orgulho no sentido, né, de gratidão a Deus, porque eu não me imaginava palestrante. Eu fui criado no sistema, Ângelo, por morar em fazenda. Você imagina que não tinha energia naquela época, em 1987 para 88, né, 85, né, a fazenda aqui próxima ao shopping Bostos e Pesos, né? Então, que hoje é cidade, né? Que hoje, inclusive, um polo industrial, você tem o shopping Bostos e Pesos, né? A região norte, ela se desenvolveu muito. Mas naquela época, nós não tínhamos energia, tinha um lampião. Aí eu vou chegar ao porquê da palestra motivacional. Pode ir. Então, uma hora dessa, você já estava dormindo 8, porque eu acordava muito cedo, 4h30 da manhã, eu já acordava para ajudar meu pai a tirar leite de umas 30, 40 vacas e ir para a escola, depois andar 6 quilômetros de a pé. Então eu fui criado no sistema, meu pai é um homem cristão, mas ele sempre gostou das coisas muito corretas. O que é peculiar dos pais, né, sempre um pouco mais incisivo, né? Hoje a gente vê que essa geração de hoje ela tem uma liberdade maior do que nós tínhamos na nossa adolescência. E meu pai, eu fui criado num sistema, pensa que o velho olhava, eu sabia o que ele queria para ele olhar. Aí do Betinho, se eu cruzasse no meio da visita, quando chegava alguém na fazenda, você sabe depois que a visita ia embora o que acontecia, né? Então, ou seja, eu tinha tudo para ser uma pessoa introvertida, fechada, né? Até por conta da forma como nós fomos criados. Mas, durante o decorrer da vida, e aí eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa que ela acrescentou muito na minha vida. Era um palestrante motivacional. Pensa, eu trabalhava numa indústria de medicamentos, um estoquista, e não tinha a menor perspectiva de pensar dessa ótica, não, de ser protagonista, né?
E eu comecei a ajudá-lo, que eu achei legal as palestras, eu vi que as pessoas... Isso eu estou falando no ano de 2000, para você ter uma ideia. E eu vi que as palestras que ele fazia, as pessoas gostavam muito. Né? As pessoas chegavam ao ponto que algumas delas, elas se emocionavam, choravam, diziam o quanto aquilo foi bom para ela. Falei, poxa, que legal, né? Tá aí, eu gostaria de um dia eu falei para ele, fui ousado, né? Olha, eu gostaria de ser como você, eu gostaria de fazer palestra de motivação. Ele falou, E aí eu nunca vou esquecer do desafio que ele me deu. Eu trabalhava na empresa, ele era gerente, falou, olha, eu vou ter uma reunião semana que vem com a equipe e eu vou te dar o primeiro desafio. Ele tinha aquela revista Você S.A., né, que tem sempre tendências, carreira de mercado, tal, aquela coisa, case de sucesso. Ele falou, você vai escolher uma matéria aqui e aí você vai ter 5 minutos para você falar para os seus colegas. Anjo, quando ele falou para mim, as pernas tremeu, a boca, você sabe aquele sentimento de adolescente quando você vai dar o primeiro beijo? Meu Deus do céu! Eu travei, só dele falar que eu tinha que falar em público. Eu falei, não, tudo bem, né? Beleza, é só 5 minutos mesmo, imaginei. Mal eu imaginava eu que aqueles 5 minutos ia parecer uma eternidade, né? E aí, sim, ele foi, fez a reunião com a equipe, tratou dos assuntos operacionais, ele falou, olha, né, chamar de Roberto vai dar uma palavrinha com vocês e tal, aí agora. E ele me colocou em cima de um cesto, né, para ficar em cima de um palco, você ganhar mais autoconfiante e tal. Cesto que separava medicamento. E aí eu olhei e aí embaralhou tudo. Você já sabe como que é a primeira vez que você se expõe em público, não é fácil. Mas eu saí gaguejando, saiu, né? Aí eu falei, poxa, que legal, eu acho que eu posso, sim, caminhar por esse lado. Aí o que eu fiz? Comecei a anotar as coisas, ler e tal. Aí saí dessa empresa depois de um tempo, aí meu tio trabalhava numa empresa de asseio e conservação e me convidou para trabalhar com ele para ser supervisor. E nisso, você já trabalhava num cargo, né, que, querendo ou não, você já exercia autoridade ali sobre aquelas pessoas. E eu falei, não, vou ser palestrante. Tinha anotado num papel as coisas ainda. Falei, reúne o pessoal aí que eu vou dar uma palestra motivacional para eles. E assim começou, lendo, né, e aí palestrando para 5, 7, 8. Quando eu assustei, Anjo, já estava fazendo palestra para 300, para 200, 500. Só que esse é um processo que vem se arrastando há mais de 20 anos, né? Foram mais de 30 mil pessoas que nós já ministramos palestra aqui em Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. Então, a motivação, o que eu percebo ao longo dessas 2 décadas dando palestra? Se tivesse motivação para vender num supermercado hoje, venderia similar ao arroz, como as pessoas carentes de uma palavra amiga, de um incentivo, de dizer eu acredito em você, você nasceu para fazer sucesso. Né? Muitas vezes, né, a gente acha mais pessoas para desacreditar do nosso sucesso, para dizer que não vai dar certo, que o caminho que a gente está trilhando tem tudo para dar errado, e muitas vezes tem mesmo, né? Mas é difícil você achar esse fator motivador das pessoas, não, você conta comigo. E eu disse, não, é preciso levantar pessoas com um perfil diferente. Eu quero fazer diferença na sociedade. Né? E nunca foi visando cunho político de forma alguma, como até hoje eu faço as palestras voluntariamente, gratuitas. E é legal quando você recebe, né, nas nossas redes sociais, poxa, Betinho, eu assisti no dia tal, há 8, 9 anos atrás, poxa, aquele dia eu achei que ia ser apenas uma palestra mais sem graça que eu achei na minha vida, mas não, Betinho, aquelas palavras mudaram a minha vida. Então, eu acredito que estamos cumprindo a finalidade, o propósito, a missão de ser, de estar aqui neste plano, né, que todos nós aqui temos, né, eu acredito muito nisso, uma missão divina. Eu acredito que uma das minhas missões divinas é levar essa motivação para a sociedade, por onde temos a oportunidade, seja numa empresa, numa igreja, numa escola, numa universidade, aonde está nos convidando. Nós temos feito isso e com muita alegria no coração e gratidão a Deus pelo privilégio, né, de levar uma palavra de esperança àqueles que se encontram muitas vezes acreditados até mesmo na sua própria pessoa, né, está com a sua autoestima totalmente destruída. Motivar pessoas, né, fazer as pessoas acreditarem, né, acho que a maior motivação de um palestrante motivacional é ele fazer a pessoa tirar o melhor de si, né? É tão verdadeiro isso que aqui em Campo Grande tem uma pessoa que ela assistiu uma palestra minha quando ela atuava no Colégio Massa, ela era uma professora. Ela gostou tanto que hoje ela é coach
em desenvolvimento de pessoas. Ele já está acima da minha pessoa em termos disso. Né? Sim. Eu fiquei muito feliz com isso, porque essa é a natureza, né, de quando você está cumprindo com a tua missão. Né? Porque eu entendo que quando você está numa posição de liderança como hoje a gente ocupa, o nosso maior desafio não é formar seguidores, você tem que formar novos líderes. Então, é formar novas pessoas que acreditam, né? Pessoas que vão fazer novas palestras, que através da mudança que ocorreu nela, outras pessoas se sintam inspiradas, né, e motivadas a também serem protagonistas, a mudar a sua história de vida. Então, eu hoje coloquei isso, né, dentro das minhas prioridades de vida, a motivação, não só minha, mas eu fazer com que isso chegue a mais pessoas, ela se tornou um dos meus pilares principais, é levar alegria, levar motivação por onde eu passar. Na verdade, o sucesso é medido pelo legado, né? Deixado. Eu tenho me preocupado muito não com isso. Pelas coisas conquistadas, né? Eu acho que o legado é muito mais importante do que você... vamos trazer meio político, né? É melhor você deixar um legado político muito bem feito do que você construir grandes coisas e ser manchado por algo. Né? Então, o seu legado hoje é muito mais importante. Né? No palestrante motivacional, no pastor, no coaching, né? Que legado você está deixando? Posso ser sincero? Você acredita que eu estou no meu 3º mandato, tem gente que me conhece como palestrante motivacional, não sabe que eu sou vereador ainda. Fiquei feliz por um lado, falei, o legado está sendo cumprido, porque nós começamos há 2 décadas atrás. E aí ficou preocupado porque alguém ainda não foi lá pedir volta ainda. Agora tem. Vamos avançando. Né? Mas o porquê? Na verdade, aliás, né, temos uma foto minha, né, de 2009, né? Boa. Eu assisti numa palestra. Olha, pode acreditar, viu? É tão verdadeiro. Ângelo, em 2009, assistindo uma palestra do Betinho sentado. Ele tinha cabelo ainda, para quem não sabia, tá nessa foto. Nós temos que resgatar aquela foto para você publicar. Pra mim. Não, sim, eu digo o seguinte, para você publicar aí, sim, tá? Para as pessoas verem que você evoluiu bastante, né? Mas é verdade, Ângelo, naquele momento, né, a gente fazia... Eu comecei muito por ser do meio cristão e por líder de jovem, que você conhece muito bem, com muita propriedade, no qual você sabe que eu te admiro muito. Né, recíproca é verdadeira. Nesse aspecto, como cristão, como pai de família, e também como foi um grande líder. Você tem uma vocação muito grande para trabalhar com juventude. E onde tivemos a grata felicidade de estarmos ali próximo naquele momento de palestra, eu comecei dentro do segmento empresarial e fui me aprimorando mais dentro do lado, né, cristão com a juventude. E a gente percebe que é uma lacuna muito grande, né? Quando você pergunta para um adolescente, parece uma pergunta fácil, mas ela não é tão simples de responder. Quando você pergunta, o que você quer ser quando você crescer? Eu travava quando eu perguntava, e aí, o que você vai ser quando você crescer? Daí a gente fala, você baseado, você fica escutando no seu ciclo de familiar, não, eu quero ser, o meu sonho é ser jogador de futebol, né? Então eu falo, não. Tanto é que fui para a gente brincar, descontrair aqui um pouco, fui para São Paulo no ano 2001, tentei ser jogador. Eu joguei até no Inter. O intervalo, cada jogo, sempre deixa eu brincar um pouquinho. Né? A gente gosta. Mas eu gosto muito de futebol, tentei ser jogador, mas não era o que Deus tinha para mim. Mas fui em busca dos meus sonhos, né? Joguei em times lá que hoje, por exemplo, saíram jogadores profissionais do time quando eu estava fazendo teste. Mas feliz, hoje eu tenho isso como hobby. Mas voltando na juventude, é uma pergunta difícil de responder. E cada vez mais eu sinto que é um abismo muito grande isso. Essa geração que está vindo agora, nós ainda, né, eu pelo menos comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né? Poxa, eu estou com 40, em 32 anos que eu trabalho seguido. Isso me fez bem, acho que me amadureceu muito na vida, as circunstâncias que eu vivi, eu não tive muitas opções, mas também isso me ajudou a ter uma maturidade, né? Como que eu posso dizer assim, a cabeça que eu tenho hoje, né, se eu tivesse, eu vejo que muitos, voltando atrás, 20 anos hoje, um cara que tem hoje 20, 18, e com o que eu tinha com 18 anos, eu já estava muito mais, até porque eu tive que ser moldado. A vida, né, diz que a melhor escola, uma das melhores escolas é a vida. E eu passei, né, fui duramente experimentado nesse quesito. Mas isso foi muito bom. E eu vejo que a juventude de hoje, ela precisa ter essas experiências mais profundas, né?
Não é à toa que você começa a perceber que você vê um vazio muito grande da juventude, muitas vezes um comportamento depressivo, lamentavelmente, né, também, né, tem um alto índice de suicídio aí. Então a gente precisa resgatar isso, a gente precisa fazer com que os nossos jovens adolescentes, né, tenham um norte, eles se sintam capazes, né, de serem protagonistas, de se enxergarem sim, não, eu quero isso, né, não só ficarem refém da história que os seus pais construíram e eles seguirem, não, construa a tua história de vida, né? Acredite mais nos seus sonhos, tanto é que a frase do Betinho que ficou eternizada é: somos do tamanho de nossos sonhos. E as pessoas hoje conseguem enxergar isso. Betinho, o que você dizia para mim há 10 anos atrás, você está vivendo isso. Isso que é o mais forte da palestra. Quem assistiu, porque ela está vendo a minha evolução. Ela conhece o Betinho o antes, o durante e esse processo agora de aperfeiçoamento, né? Então, é unânime quem me encontra na rua ou num bairro: poxa, Betinho, que legal, às vezes eu não vou lembrar, mas ó, 8 anos atrás você foi lá na minha faculdade, você deu uma palestra, achei muito bacana, aquilo me inspirou muito. Então, eu estou muito preocupado hoje, né, e quero até me aprimorar mais para trabalhar principalmente com a nossa juventude, Anjo, fazendo com que ele seja palestrante? Já 20 anos. 20 anos. De 20 anos, qual foi a história que mais te impactou? A história que mais impactou, ela tem aproximadamente, deixa eu ver, 2 anos e meio. Chegou uma época de campanha e aí nós mandamos mensagem, né, para a base que a gente tem, e aí veio um texto gigante. Betinho, eu sou fulano de tal, assisti uma palestra sua quando eu trabalhava no aeroporto, tal, ele foi relatando. E naquela época, Betinho, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu estava num processo de transição, ele estava vivendo síndrome do pânico, caminhando, né, para uma questão de comportamento depressivo muito forte. E eu fiz uma dinâmica, no momento da minha palestra, 1 hora geralmente de palestra, e eu uso uma dinâmica de atitude. E ele travou. Foi nessa aí que eu perdi uma garrafinha. Tá vendo aí? Hoje, se eu fizer, você não perde mais. Pode acreditar que você não vem. Hoje, verdadeiramente, pode acreditar. E aí, ele viu, ele falou assim: poxa, eu vou. Ele ficou até que ele foi. Ele falou: Betinho, você não faz ideia o peso que você tirou através daquela dinâmica. Ele falou: poxa, não, a vida é disso, é atitude. Peraí, esse negócio está me dominando? Não, eu vou me levantar, vou me posicionar. E ele passou a ter um comportamento de conflitar aquilo que estava tirando a sua paz, tirando a sua alegria, roubando literalmente a tua alegria de viver. E ele se posicionou. Conseguiu vencer esse estágio, comportamento depressivo, essa síndrome do pânico. Hoje é um cara extremamente feliz, tem 2 filhinhos, fez faculdade, formado, advogado, super bem relacionado. E ele fez questão de dizer que aquela palestra foi o pontapé inicial para mudança de comportamento e mudança de vida, né, por um todo, que uma pessoa que hoje poderia nem estar aqui, e hoje ele é bem sucedido em todos os pilares, na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional. Então essa história ela me marcou muito, dentro de vários relatos que eu poderia estar enumerando para você aqui, mas essa literalmente fez com que eu entendesse que palestrar é um chamado divino, é algo que Deus me concedeu e eu estou num processo de aperfeiçoamento, né? Nós temos que buscar novos conhecimentos para aprender mais, para levar para aquelas pessoas, porque hoje, se você quer assistir uma palestra, por exemplo, vou citar um cara que eu gosto muito, que ele está muito em evidência, Paulo Vieira, né? Que hoje, falar em inteligência emocional, ele é, tanto a nível nacional como mundial, muito bem reconhecido. Mas quantas pessoas na periferia teriam condições de ter acesso a estar com o Paulo Vieira? Mas, de repente, ela pode estar com o Betinho, se eu ir lá, se eu me aperfeiçoar, hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição financeira que a gente pode buscar novos conhecimentos para levar para essas pessoas que não teriam essa condição. Então, aí que está o grande segredo, a grande missão. A gente também ter a vida transformada, buscar novos conhecimentos e ser canal de bênção para essas pessoas que talvez ele nunca teria essa oportunidade de estar lá. Legal, muito bom mesmo. Você se torna vereador, acho que nos momentos mais críticos, né, da história política da capital morena, né, e como
para você assumir essa cadeira nesse momento? Porque assim, eu acho que é um misto, né? Porque é um misto? É um misto de alegria, porque você conquistou, né, como sendo suplente, né? Um foi eleito e o outro fatalmente teve que renunciar, mas você conquista desse jeito, mas quando você entra lá dentro, um cenário da população, ela está totalmente desacreditada na classe política. Como que o palestrante motivacional vai se motivar para ele ser um político nessa hora? Porque, pelo que eu lembre, nessa época, era até perigoso o cara sair na rua, né? Porque a população estava assim de um jeito que não estava com fins de... E até a resposta foi nas urnas depois, né? Poucas pessoas foram reeleitas, né? Muito bom. A sua pergunta, ela é muito pertinente e para aqueles que nos assistem, 30 de abril de 2015, essa é a data que nós estamos aqui conversando, foi o divisor na minha vida. Eu assumo o parlamento, eu disputava eleições desde o ano 2010 e nunca tinha ganhado, né? Sempre fui muito bem votado, mas ficava ali como suplente. Assumi no pior contexto político da história de Campo Grande, em 116 anos que tinha a nossa capital naquela época, não se tinha caçado um prefeito. E, lamentavelmente, isso ocorreu e maculou, né, aquela legislatura. E eu assumo em meio a esse contexto e eu até perguntei para Deus, falei, Deus, o senhor deve ter um plano muito especial, porque, geralmente, como que se acende na política, né? A pessoa começa fazendo um trabalho ali, foi uma liderança, um presidente de bairro, ou foi assessor de algum parlamentar, e ele, né, tem uma experiência legislativa e consegue um apadrinhamento, ou um deputado, alguém, né, que projeta ele para a política. Comigo foi o contrário, eu nunca fui nem assessor de ninguém, né, de nenhum parlamentar. Eu saí da vida, né, onde eu trabalhava, no setor de telecomunicações, direto para atuar como vereador. E foi muito... Dizem que mar calmo, anjo, não forma bons marinheiros. Eu tive que aprender isso na pele. E o lado motivador foi muito importante, porque havia uma pressão popular muito grande naquele momento, a opinião pública totalmente, né, rechaçando a Câmara Municipal, enfim, um contexto totalmente desfavorável. Se pensa agora uma pessoa assumir, sem nenhuma experiência, vamos dizer assim, né, política, apenas com muita vontade de trabalhar, de fazer algo diferente, mas também pedindo orientação a Deus de como nos proceder diante, né, desse sonho, dessa oportunidade que Ele me deu de ser um parlamentar nessa capital. E precisou, sim, né, de muita maturidade, serenidade, e principalmente, eu posso afirmar aqui, as decisões que eu tomei, que precisei tomar, elas foram divinamente inspiradas por Deus. Eu fui buscar, orar muito para tomar, porque eram decisões muito polêmicas, né? E eu tive que me posicionar, inclusive tomar decisões contrárias a questões partidárias do partido que eu ocupo. Foi um confronto muito forte, mas foi necessário. E eu aprendi, uma pessoa um dia me disse, Betinho, todas as vezes que você tiver que tomar decisões, né, que elas vão impactar na vida das pessoas, você analise bem, você pense bem, busque principalmente uma orientação a Deus. Eu fui fazer isso. E graças a Deus, o posicionamento que tivemos foi o que nos projetou, que eu fui, inclusive foram mais de 69% de renovação da Câmara, só voltou eu e mais 10 vereadores. Né? Foi uma das maiores renovações que já existiu na história de Campo Grande. Então isso prova que a população, ela vem aprovando a nossa conduta, a forma de trabalhar. É bem verdade que não tem condições de agradar a todo mundo, né? E isso é bom, é democrático. Né? Você se posiciona de um lado e muitas vezes a pessoa não vai entender o posicionamento, mas eu acredito que a linha que nós adotamos, as pessoas, quem acompanha de perto o nosso mandato, vê que a gente tem uma atuação forte. A luta contra a desigualdade social é bandeira do nosso mandato, inclusive até por ser assistente social e ser cristão também, né? Não tem como dissociar isso de mim. Eu sempre atuei nessa linha antes da vida pública. Eu apenas agora trouxe isso, né? Porque o parlamento ele te proporciona a oportunidade de você fazer uma luta muito mais forte e legítima, né? Que agora eu sou legitimado, estar ali para poder representar quase 1 milhão de pessoas e graças a Deus temos tido sucesso em meio a esse maremoto que enfrentamos naquela época.
Na primeira candidatura, ficou em segundo suplente. De vereador. Ainda na primeira reeleição, por 10 votos. Ganhei por 10 votos, foi o 12º mais bem votado. Por 10 votos. Agora por 95 votos, tá melhorando já. Tá melhorando. Você se considera, não só na vida política, mas na vida hoje já, com 40 aí? 40 anos, redondo, 40 rasos. 40 rasos, 4.0. 4.0. Um diplomata já. Diplomata já, bebe. Você se considera que você já venceu na vida, contrariando todas as histórias que você poderia dar errado? Olha, Anjo, quando eu olho dessa perspectiva, eu me considero feliz, realizado. Obviamente que temos, né, objetivos, sonhos, que é natural e inerente ao ser humano enquanto estivermos nesse plano, mas se Papai do Céu dissesse, filho, é hoje, né, aqui para, eu poderia dizer sim, que da onde eu saí, para onde ocupamos e pela forma como chegamos, muito feliz. Né? A gente já conseguiu dar um pouco de sentido daquilo que eu imaginava. E olha que eu só tenho 6 anos de vida pública. Então, eu consegui transformar os anseios lá atrás, meu, inclusive, da sociedade, em realidade. No ponto de vista motivacional, também uma dessas histórias que eu te disse, e tem muitas outras. Então, se tivesse que fazer essa escala, eu me considero muito feliz, muito grato a Deus por esse estágio que Ele me permitiu chegar. Está feliz com o seu São Paulo? Meu São Paulo nem se fala, né? Olha, eu acredito que agora pode acreditar que 2021 nós vamos atropelar, está vivendo uma boa fase, né? Como que é que você disse? Que Deus não nos livre disso, né? Deus não nos livre disso. Que nós possamos manter a boa fase aí. Que eu acredito que em todos os aspectos, eu que gosto muito de futebol, acho que a gente vai viver um momento bom a partir de agora. Está na seleção da Soma Sul ainda ou não? Soma Sul, fomos campeões em 2017. Para ficar registrado nos anais aqui da história de Mato Grosso do Sul, Campo Grande nunca havia sido campeão da Copa Soma Sul. Era porque eu não estava lá. E é verdade, né? Em 2017 ganhamos tudo. Ganhamos a Copa dos Servidores aqui também. Aí em 2018 eu não pude participar, 2019 eu também eu só joguei algumas partes, e aí veio 2021 agora a pandemia, a gente ganhou em Cidrolândia, aí veio a pandemia, a gente parou e estamos aguardando, 2020, 2021. A estreia dos campeonatos. Mas se Deus quiser, na hora que voltar, a gente vai voltar, já estou na empresa. Seus filhos estão na escolinha, né? Meus filhos estão, então eles jogam aí, engraçado, né, o José Eduardo, o mais velho, meu primogênito, né, com 2 aninhos de idade, quando eu vi ele bater na bola, eu fiquei olhando assim. Sabe o negócio que conecta no coração? Olhei. Falei, bom, para não ficar aquele negócio do pai querer se realizar no filho, eu não fui jogador. E não falei nada. E tem o Paulinho, que tem 8, os dois estão jogando. Os dois são canhotos, vai vendo, eu sou canhoto também. Tem uma habilidade assim. Se estiver nos planos de Deus, eles gostam por natureza, adoram, né? Então não precisou, isso que eu acho bacana, né? Eu oro por eles, falo pai, o Zé Eduardo foi interessante, quando o Real Madrid foi campeão em 2007, ele olhou e falou assim, pai, um dia você vai me ver lá no Santiago Bernabéu, apontou na televisão assim, eu falei, gente, que leva uma criança com 7 anos, já deseja, já está tão forte saber o que quer, né? E eu faço o que João faz, Anjo, eu oro, abençoo meus filhos, e digo para ele, filho, se estiver nos planos do Papai do Céu, vai acontecer. Vai acontecer. Que Deus te faça feliz e realize os teus sonhos. Com 6 anos em vida pública, o que se pode ser feito como cristão? Porque hoje, a questão da classe política hoje, tudo que você fala vai virar política, já fala, já virou bandido, já virá corrupto, já vai virar, né, tudo aquilo. O negativo da classe política é muito alto, né? E aí quando você faz coisa boa, tá pensando na reeleição. Então, na verdade, assim, o político, ele tá numa encruzilhada que é, assim, terrível. Como estar nesse meio que toda a população ela julga, mas você tem princípios. Você tem princípios, né? E como que é lidar com isso? Até com a rejeição dos seus próprios irmãos em Cristo. Como é lidar isso? Qual que é o sentimento? Você que é um obreiro também,
né? É um presbítero. Como que é esse sentimento rapaz, eu estou na minha própria casa e eu preciso provar dentro da minha casa que eu sou diferente? Eu confesso para você, Ângelo, que no primeiro mandato isso mexeu com o meu emocional. Quando alguém entrava na minha rede social e diziam palavras que não convém nem repetir aqui, aquilo mexeu com o meu emocional. Eu falei, poxa, a gente está buscando ao meu melhor, sou pai de 2 filhos, né? Eu venho de uma linha de família muito humilde, não tem nem nada que desabone a minha conta, não tem um processo, nada, para alguém tecer essas palavras tão duras contra a minha pessoa. Então aquilo mexeu, mas depois de um tempo, né, e aí que entra, né, eu fui buscar muito em Deus isso, para mim ter esse equilíbrio emocional, para saber como lidar com... Teve um momento que a gente saía na rua, o pessoal xingava, via, olha, né, fazia coisas horríveis. Então assim, eu fui entendendo, eu falei, bom, eu estou aqui por um propósito, eu quero cumprir com esse propósito, e vou fazer isso de forma natural. Tanto é que algumas ações que eu desenvolvo dentro do mandato, que eu vou citar uma que inclusive você participou, o projeto 10 Minutos com Deus, que tem a finalidade de combater o suicídio, a depressão. Reunimos lá na Praça do Rádio, lá em alguns eventos você esteve presente, mais de 15 mil jovens. E teve antes de ontem, inclusive, a pessoa falou, poxa, eu não sabia, Betinho, né? Que legal, eu vi que você subiu lá, mas em nenhum momento você fala de política. Eu falei, exatamente, ali... Né, eu não preciso ser utilizado do cargo, as pessoas têm que ver que o Betinho, antes de ser vereador, ele é cristão, ele é um pai de família, ele é um membro da sociedade, ele também quer ver uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e mais fraterna. A partir do momento que você começa de fato a consolidar e as suas ações caminham por isso, essas rejeições elas vão sendo quebradas, mas é um processo. Isso leva tempo, não é do dia para a noite. Então hoje as pessoas conseguem ver com muita clareza que eu não estou querendo, quando eu participo de uma ação como 10 Minutos com Deus e outras ações sociais, não. Eu estou cumprindo com aquilo que é peculiar enquanto cidadão, enquanto cristão e obviamente também enquanto parlamentar. É um braço, uma extensão do que eu tenho que fazer enquanto homem público. Não que a minha motivação está focada em fazer porque eu preciso me projetar, porque eu preciso provar, não, eu preciso, né, eu tenho a política como um chamado divino, e eu levo isso muito a sério. Então é natural que aqueles que conhecem a minha essência, eles não questionam porque eles conseguem ver verdade no que nós estamos dizendo nas nossas ações, né? Obviamente para aqueles que estão mais de fora, que é mais levado porque escuta muitas vezes, tal, por um e por outro, né? Isso ainda tem, obviamente, né, esse pré-julgamento, esse preconceito, né? E muitos falaram, inclusive já teve relatos, olha, eu tinha uma péssima impressão sua, porque realmente, todo político é safada, mas depois eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, eu comecei a conversar com pessoas que te conhecem, e aquilo foi quebrando na mente das pessoas, né? No próprio meio nosso, né, no meio cristão, hoje, graças a Deus, a gente já tem uma aceitação maior, mas ainda tem, né, muito que ser feito e avançado, mas eu acredito que o maior triunfo é isso, as pessoas viram que nós não levamos por questões políticas, eu faço porque, primeiramente, nós temos que fazer enquanto homem público, é inerente à minha função que eu ocupo hoje, e por eu gostar. A vida pública, ela eu costumo dizer que é um sacerdócio, assim como o pastor, o padre, se você não tiver vocação, se você não gostar de gente e desprendimento, é por isso que a gente vê, lamentavelmente, né, maus exemplos, porque a pessoa está focada no status, no poder, e não, obviamente, de entender que ela está sendo investida de poder para ela fazer justiça para os menos favorecidos, fazer boas políticas públicas. Excelente. Com 6 anos, dá para fazer mais? Muito mais. Nós estamos numa linha de ascensão, costumo dizer, né? Que as pessoas hoje conseguem ver o Betinho parlamentar com mais credibilidade, reconhece que nós estamos aí não de paraquedas, né, que nós estamos fazendo jus ao cargo que ocupamos e que estamos empenhados em fazer muito mais. Isso é difícil você conquistar
esse respeito dentro de uma classe política, quando você não vem de filho, de fulano, tal, de um DNA político, de uma linha, né, de sucessória de alguém que tem nome nessa cidade. Então eu sou improvável no meio da política, então é difícil, né? E nesses 6 anos eu fiquei feliz porque a gente conseguiu transmitir para a classe política, né, que nós temos anseio em fazer muito mais. Se o Paulinho chegar hoje e falar, pai, quero ser político, qual é o conselho do Paulinho, do Betinho para o Paulinho? O conselho do Betinho, se de fato, né, eu perceber, porque como pai eu oro muito por isso, já me falaram, né? Eu daria maior apoio, Anjo, porque, como que eu posso te dizer, enquanto pai, obviamente que a gente quer que os nossos filhos eles sejam felizes e bem encaminhados dentro daquilo que fazem bem para ele. Então a primeira conversa que eu teria com o Paulinho, você gosta de gente mesmo, filho? Eu falaria para ele, até porque eu vou estar com mais bagagem, né, mais maturidade para falar sobre esse assunto, porque é uma carreira que a gente já está ali, né? E se de fato eu entendesse que ele tem isso dentro do coração, que eu tenho, que eu gosto de gente, eu incentivaria e, obviamente, que ajudaria muito para que ele pudesse também ser bem sucedido, até porque a gente fica feliz, né? Qual que é o pai que não quer ver o filho, por exemplo, jogador de futebol, né? Poxa, se de repente o filho dele também seguir por aquele caminho, for bem sucedido, é o advogado que de repente vê o filho se encaminhar para a magistratura, enfim, diversos segmentos. Eu acho que uma tendência natural é os pais querer ver os seus filhos, né, sendo bem realizados e, obviamente, se tiver dentro de um contexto que ele ocupa, também vai ser uma dupla felicidade. E gostar de gente está no seu DNA, né? Muito. Palestrante, técnico em segurança do trabalho, assistente social, vereador e obreiro. Então, não tem como dissociar. Não tem como dissociar, né, nessa questão. Vamos voltar um pouquinho. A gente falou de legado, né? Sim. O que hoje... Qual é o maior legado hoje que seus pais deixaram? Você falou que na época você levantava cedo, né, ia lá tirar o leite. Uma coisa que eu sempre achava interessante nas suas falas, que apesar de você ajudar, você não deixava de estudar. Você ainda ia para a escola, né? Qual é o maior legado que seus pais deixaram para você? Estão deixando, né? Bom, eu posso afirmar sem sombra de dúvidas: respeito, humildade, temor a Deus. Os meus pais, eu nunca vi ninguém chegar na porta da casa do meu pai cobrando ele de algum compromisso dele. Meu pai é um homem de pouco estudo, no sentido, né? Não teve a oportunidade de estudar, letrado, estar numa escola, mas um homem de uma sabedoria muito grande, né? E isso é dado por Deus. As conquistas que ele tem, tanto é que ele é um grande exemplo em toda a nossa família. Quando o seu José vai falar, todo mundo para ouvir, porque é o seu José que está falando. É um homem que é temente a Deus, criou os filhos, né? A mãe dele morreu, ele era super jovem, criou todos os irmãos, né, com 17 anos de idade. Então é um homem que eu admiro como pai, admiro como homem de Deus. Esse legado ele deixou muito forte. Trabalhador, trabalha até o dia de hoje. Então, eu nunca vi meu pai fazer corpo mole. Você imagina acordar todo dia, aquele batidão, 4h30 da manhã, fazia sol, fazia frio. Aqui nessa época, agora nem frio mais faz, mas 4h30 da manhã, na década de 80, né, 85, 90, fazia muito frio. Pra você ter uma ideia, no mês de julho... Ali é uma baixada. E na baixada, lá na Fazenda Bota, quem conhece, né? Ali, chegava a dar -1 negativo. Nós já chegamos a pegar isso aqui. E lá estava o Betinho, nunca repeti um ano na escola. Na primeira série, quando eu andava 6 km de a pé, eu não tive uma falta. Na faculdade, nunca peguei uma ADP, nada. Então, assim, não tinha vale transporte gratuito, né? Vamos dizer assim, essa geração de hoje tem uma série de outras conquistas, que eu acho louvável e importante, mas, como eu disse, né, os maiores legados estão nisso, né, do amor, do respeito, da humildade, e está difícil você transmitir esses valores no mundo atual, né, para a gente fazer com que os nossos filhos, né, e nós temos aí, a nossa geração, eu costumo dizer, né, eu vi um vídeo muito bacana, olha, você que
é da década de 80, 90, né? A nossa responsabilidade ela é muito grande, porque nós estamos partindo, é um momento de transição. Daqui mais 20 anos, nós estamos literalmente pendurando chuteira, né, aposentando. E aí, quais são os valores que os nossos pais deixaram? Que nós vamos deixar de valor para os nossos filhos, que é a geração que serão os futuros políticos, médicos, enfim, os apresentadores, os pastores, né? Há uma responsabilidade sobre a nossa geração muito grande. E isso foi um dos motivos que me motivou mais a estar dentro das universidades, das igrejas, falando com a juventude, porque eles precisam entender que daqui a pouco eles vão estar aqui. E como que eles vão estar do ponto de vista emocional, intelectual, preparado para este momento, né? Então, eu me preocupo com esse legado que eu tenho que deixar para os meus filhos, né? E tenho pedido muita orientação a Deus para que eu possa me portar de maneira que os meus filhos sintam alegria, como eu fui buscar ele na escola esse dia, alegria do que o pai dele foi buscar ele na escola. Mas será se eu tivesse uma conduta diferente, será que eles seriam, se ele visse meu nome de forma negativa numa matéria, será que eles queriam que eu fosse buscar isso na escola? Então, há uma responsabilidade muito grande enquanto pai, enquanto legislador, né, porque a gente está o tempo todo, né, exposto, né, a gente tem uma vida muito exposta. Então, isso aí reflete diretamente nos nossos filhos, né? Mas graças a Deus que nós estamos conseguindo trazer esses legados dos nossos pais, do amor, do respeito, de ensinar os princípios cristãos, também para essa geração e para os nossos filhos. Qual foi o projeto de lei mais esquisito que o senhor já viu nesses 6 anos, que o senhor falou assim, isso aqui não tem como provar? Um absurdo. Coisas absurdas. Qual foi o projeto de lei mais absurdo que o senhor já viu hoje? Dentro da tentativa de criação da Casa de Leis. Absurdo? Ângelo, assim... Olha, além do ponto de vista legislativo, como que eu posso dizer, a nível municipal, não sobra muita coisa para a gente legislar, né? Porque sobra mais na esfera estadual e federal. Vamos discorrer sobre mais, porque eu vou tentar achar, porque agora a gente foca mais naqueles que gerou impacto, né? Que eu sei de cabeça, leis, assim, você me falar aqui... Eu te pergunto isso porque eu estava assistindo porque eu não me recordo muito no legislativo. Uma entrevista do Fernando Holliday, né? E aí ele falou que o mais absurdo de tudo que ele já viu é que tinha uma lei em São Paulo que as chaminés não podiam ser pintadas de preto. E era lei. Graças a Deus não tem dessa natureza aqui, por isso que eu tinha dificuldade de lembrar. Aí rapaz, isso é um absurdo. Se tivesse algo dessa natureza aqui, eu teria lembrado. Então, graças a Deus, os legisladores aqui estão mais moderados. Até porque Campo Grande, em situação nas outras capitais, é nova, né? Sim, é uma criança ainda. É verdade, nesse aspecto, é uma criança. Então, assim, não é essa absurdo igual São Paulo, que está mais com uns anos de vida. Vereador, nós estamos em época de pandemia, fica redundante, mas é uma coisa meio... tem que ser comentado, né? Como que é hoje, o que o senhor daria uma palavra motivacional para as pessoas que estão nos ouvindo em casa? O que o senhor falaria hoje para essas pessoas, né, que estão doentes, ou tem a falta de alguma coisa, ficou desempregado, né? Eu termino essa pergunta com a frase: você pode ainda acreditar que... Podemos acreditar que tudo isso vai passar, e já está passando, na verdade, né? Graças a Deus a gente está vendo que os índices aqui na nossa cidade têm caído, e a tendência a partir de agora com a vacinação é cair muito mais, e feliz porque nesse quesito nós estamos sendo referência a nível nacional, né, com só Campo Grande com mais de 20% atualmente já da população vacinada. Esse é o caminho, né? Eu acredito que não tem uma outra forma, obviamente, a prevenção. Eu adoto, né, eu ainda sou daquele costume, Ângelo, que muitas coisas acontecem aqui. Se eu fico preso a todos os noticiários, se a minha mente fica focada nisso, e eu dou vazão a isso,
Daqui a pouco você pode até não ter um Covid, mas você vai estar depressivo, você vai estar com outros males, né? Então, no momento de crise, de turbulência, é aí que nós vamos ser provados mesmo, no nosso emocional, a nossa capacidade de ser resiliente em meio a essas situações. Então, meus queridos, muita fé em Deus, obviamente, fazer a nossa parte, tomar os cuidados que são pertinentes a nós fazermos. Isso é extremamente importante, que Deus sempre faz a parte dele, mas nós temos que buscar fazer a nossa. E, obviamente, acreditar, porque é isso que fez a diferença na minha vida. Eu passei por situações muito delicadas, onde em 2014, eu posso dizer, Ângelo, que o 2014 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Você pensa, eu perdi a 3ª campanha seguida, eu peguei uma dengue hemorrágica, eu quase morri. Chegou ao ponto que você olha assim, ninguém te liga, nem dizer, ô fulano, você está fazendo alguma coisa? Nada. Eu olhei assim, pai de 2 filhos, com a situação que eu fiquei, com uma série de coisas a ser resolvidas, mais uma frustração de uma derrota, e você olhar e dizer assim, Deus, mas e aí? Como que é isso, pai? E aí eu pude entender que realmente, independente da tua crença, religião, mas a fé em Deus nesses momentos de adversidade é extremamente importante para que a gente possa avançar, para que a gente possa sair do momento de turbulência, de crise, dessa pandemia que estamos vivendo, e de outras situações mais. Hoje é pandemia, mas o que pode vir amanhã, né? As situações que nos acometem no dia a dia, que a vida nos impõe, realmente, meu querido, não baixar a guarda, acreditar em Deus e ir à luta sempre. Acreditar sempre, né? Acreditar que sempre. Dias melhores sempre e se esforçar, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Sempre, né? Vereador, obrigado pelo nosso papo. Foi um papo que nos acrescenta muito, né? A casa é sua. O senhor não comeu a jujuba, eu comi quase tudo. Comi alguma vez. Quando o senhor quiser, estamos à disposição. Eu sei que o senhor é um homem de Deus, né? Além de ser de tudo isso, é o que... Eu falo, né? Sempre eu falo isso. 2009, na palestra. Verdade. Né? Em 2012... tinha esquecido 2012. 2012. Num culto. O senhor foi para candidato a estadual. Verdade. Vereador, 2012, 2014. 2014, estadual. Isso. 2014. E aí, em 2014, eu brinco que eu trabalhei para 2 pessoas, né? Para se eleger para deputado federal e para um outro estadual, para o Betinho ser eleito vereador. O que aconteceu? Ninguém ganhou. O Betinho, na verdade, um ganhou, né? O outro perdeu. É porque ficou de suplente, ele sumiu. Aí o Betinho vem vereador e no dia do culto de ação de graças, quem tá lá para pregar no culto? Olha o anjo me abençoando. O anjo cruzando os caminhos, né? Cruzando o caminho. Pode acreditar que é de Deus, viu? Pode acreditar. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua casa. A você que ficou até agora conosco, muito obrigado. Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, @Pode Acreditar Podcast. O meu desejo para você é que você tenha uma fé esta semana, que a sua fé seja do tamanho de um grão de uma mostarda. Fique com Deus, é nóis do Pai.